Conversas de Café. A proposta deste canal de podcast consiste em provocar reflexões a partir de conversas entre amigos. Colocamos em pauta os temas mais diversos. Partilhamos ideias e percepções, expurgamos nossos demônios e, como em quase todas as conversas de café, quase sempre salvamos o mundo. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast, nosso canal de podcast Conversas de Café. No último podcast, eu e o Pascoal, nós conversamos um pouco sobre a obra de Bauman, Modernidade Líquida, mas nós percebemos que deixamos tanta coisa de fora no nosso diálogo porque é sempre muito limitado o tempo que a gente tem que dispor para um podcast, porque a gente sabe que o ouvinte não vai ter paciência de estar a ouvir dois caras numa conversa de café que não são especialistas, né? Então é uma conversa muito despretensiosa, mas o tema é muito complexo, então o tema puxa muito da gente. E nós vimos que a modernidade líquida ela é abordada por Bauman em outras obras. Né? Então, não é só um conceito que fica preso nessa obra. O fato da liquefação das relações, Bauman consegue até transferir isso para a sua percepção com relação às redes sociais, às tecnologias e particularmente ao uso dos smartphones. Né? Então isso chama muito a atenção porque, como é um equipamento que está muito presente na vida da gente, os telemóveis para os portugueses, os celulares para os brasileiros, é muito interessante como que esse equipamento passou a fazer parte do nosso adereço de vestuário, né? Nós usamos ele, praticamente vestimos ele todos os dias, ele está presente tão intensamente em nossas vidas que é quase que impossível afastarmos dele ou colocarmos fora de algum diálogo. É interessante que a ideia de Bauman com relação ao problema do smartphone não está na tecnologia em si, mas na maneira como nos relacionamos com essa tecnologia e como que, de certa forma, ela acaba por prejudicar as nossas relações com o outro, porque no lugar de aproximar, parece que nós a utilizamos para nos afastarmos, né, do outro. E isso é algo bastante curioso, porque até lembra uma obra de Luc Ferry, intitulada La Révolution Transhumaniste, em que ele vai discutir muito essa questão dos gadgets ou do uso das novas ferramentas tecnológicas para socializações. E Bauman discute muito essa temática quando ele está explorando a modernidade líquida, mas também quando ele começa a explorar a lógica das liquefações nas relações humanas. Não é isso, Pascoal? Bauman continua a explorar essa noção de sociedade fluida noutras obras. Por exemplo, recordo-me também de Amor Líquido, outra obra de Bauman, e nessa obra, a uma dada altura, ele fala também da questão do telemóvel, portanto o objeto dos nossos dias, que a uma dada altura fala, portanto, do ecrã sempre a brilhar e os dedos estarem sempre ocupados, a teclar, e no fundo a sensação que nos dá de estarmos sempre ligados, sempre conectados. E que no fundo os telemóveis são para as pessoas em movimento. É interessante observar como que o telemóvel tornou-se no protagonista das relações sociais nessa sociedade líquida, não é, Pascoal? É referido que, pronto, uma das coisas que acontece a muitas pessoas é não vão a lado nenhum sem o telemóvel, portanto quando está com o telemóvel, segundo Bauman, nunca está fora ou longe. Portanto, encontra-se como, no fundo, sempre dentro, mas jamais trancado num lugar, não é? O telemóvel, então, ele assume como um suporte de segurança para o indivíduo, não é, Pascoal? É um adereço que lhe dá uma certa proteção,
ao mesmo tempo permite que ele esteja em contato com quem pertence à sua rede, fortalece o seu sentimento de identidade e também, de certa forma, representa a sua vitória sobre o tempo, não é, Pascoal? Porque o tempo nessa sociedade líquida que Bauman indica, ele é considerado como um elemento crucial. Portanto, o telemóvel, os celulares, eles assumem um protagonismo muito especial. Acentua-se no fundo em relação à tecnologia e os telemóveis é um exemplo, mas nós podemos ter os aplicativos onde quisermos, noutros dispositivos. Acentua-se no fundo a disponibilidade dos contactos que nós muitas vezes podemos rejeitar, e no fundo se um não estiver disponível estará outro. No fundo, toda esta velocidade, esta volatilidade que no fundo Bauman procura acentuar. No fundo, a tecnologia é o antídoto e o veneno nessa sociedade líquida, não é, Pascoal? Isso até me lembra uma obra de Jean-Paul Sartre intitulada Náusea, em que ao final ele diz uma frase muito forte, ele diz, afinal, eu sou a náusea, e é para se refletir. É um pensamento curioso de Bauman relativamente que aqueles que no fundo estão separados, as pessoas que se encontram separadas fisicamente, os telemóveis proporciona que as pessoas fiquem em contacto ou permaneçam em contacto. Mas por outro lado, a permanecerem em contacto, os telemóveis permitem manter-se à parte. Portanto, fica no fundo aqui a ideia de que existe a tecnologia para aproximar as pessoas, mas em certas ocasiões as pessoas, porque ficam demasiado, penso eu, ligadas ao telemóvel, ou ao iPad, ou ao computador, ou a televisão, esquecem a conversa, o afeto, a proximidade com as pessoas de família e os amigos, não é? É isso, Pascoal. Infelizmente, parece que nós ainda temos muito que aprender com relação à nossa dinâmica social e os recursos tecnológicos que temos à nossa disposição para que possam funcionar em favor dessa dinâmica social e não contra essa dinâmica social. Uma das provas é esse momento que estamos a viver agora com essas questões de saúde a nível global, que são tão sérias, e que as tecnologias elas podem servir como um aliado muito poderoso em manter, em administrar as relações, quer seja no nível pessoal, ou seja, no microcosmo familiar, ou no nível no foro mais íntimo, como também mesmo a nível profissional, ou seja, as tecnologias elas estão aí, nós temos que aprender a lidar com elas, nós temos que aprender a tratar de maneira responsável as nossas relações e saber que estamos diante de um momento muito tentador e que se não soubermos como administrar essas relações, simplesmente acharmos que são tudo parte de uma grande rede social e que no final das contas, rede social que eu digo naquele sentido como as grandes ferramentas tecnológicas de rede social, né? As redes sociais digitais, e passamos a achar que a hora que eu não estiver satisfeito com A ou com B, eu posso ir lá e deletar, ou que A ou B disser alguma coisa que não for do meu agrado, eu simplesmente vou lá e afasto a pessoa da minha rede. Ou seja, temos uma grande responsabilidade com isso, e fica o desafio, porque a obra de Bauman é uma obra muito complexa, não se resume a esses 2 livros que nós já trabalhamos no último podcast, nesse de agora, e é uma obra que permanece muito atual, que vale a pena que o ouvinte vá beber mais um pouco dessa obra, porque é um pensador fantástico e que nos deixou, mas que deixou um legado incrível para que possamos pensar e refletir sobre a nossa sociedade. Sim,
Eu acho que é um livro que está perfeitamente atual e o ouvinte também, com certeza, se tiver algum tempo, fará bem em tentar lê-lo. E penso que poderemos também, nós aqui, no fundo, terminar esta nossa conversa de café. Pois ficamos então por aqui, Pascoal. Grande abraço. Abraço. Conversas de Café.